Olá, eu sou Aline Basquerotti, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série aqui para falar um pouquinho sobre a linguagem oculta das doenças. Quem nos acompanha aqui no canal já sabe que falar sobre processos de saúde e de doença é uma das nossas pautas. Isso porque aqui nós queremos te ajudar a ter uma vida mais saudável e plena. Então, se este é um assunto que te interessa, acompanhe o nosso vídeo até o final. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e dar aquele curtir se você gostar do que ouvir aqui. Então, bora pro vídeo. Uma observação importante para a gente fazer desde o início da nossa conversa é que o objetivo desse conteúdo não é apontar o dedo para ninguém. Ou seja, a gente não quer aqui culpar ninguém por estar passando por algum processo de adoecimento. Nós queremos apenas promover consciência de responsabilidade para que cada um assuma a parte que lhe cabe no seu processo de cura. Para quem acompanha os nossos vídeos há algum tempo, já deve ter me ouvido falar aqui sobre o que eu entendo a respeito da saúde e da doença. E já deve também saber, que aqui a gente compreende a doença como um caminho para o autoconhecimento. Um aviso que a gente manda para nós mesmos de que precisamos retornar às nossas origens. E de que origem eu estou falando? A nossa origem em alinhamento com a criação, a nossa origem em alinhamento com a nossa essência, que é perfeita e divina. Como diz aquela frase bíblica, somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, se Ele é perfeito e divino, nós também assim somos. Assim, os sintomas que nós sentimos e costumamos chamar de doenças representam, na verdade, uma mensagem que o nosso corpo envia para nós mesmos, para sabermos para aonde devemos direcionar a nossa atenção. É uma oportunidade de desenvolver aquilo que precisamos em nós para alcançar esta unidade com o Criador. Mas como sintoma e doença são sustentados por ideias que se encontram em nosso inconsciente, nós precisamos trazer luz ao processo de desenvolvimento de uma doença. E o que isso significa? Nós precisamos nos perguntar para entender quando esta doença surgiu em nossas vidas, onde nós estávamos, como essa doença aconteceu, como foi o desenvolvimento desse processo de adoecimento, com quem nós partilhávamos a nossa vida naquele momento específico, para finalmente entender por que é que essa doença surgiu. Com isso, nós compreendemos qual parte nossa está alimentando este processo de adoecimento. Nós trazemos então todas estas informações das nossas sombras, do nosso inconsciente e revelamos a luz, ou seja, a nossa consciência, que é onde nós temos o poder e o controle de promover as nossas mudanças. O médico alemão Rudger Dalk, me perdoem se eu não falei o nome dele certo, meu alemão anda meio enferrujado, autor do livro A Doença como uma Linguagem da Alma, afirma que não existem doenças, mas sim uma única doença que está ligada à imperfeição humana, mas que esta doença ela se manifesta de formas diferentes através de sintomas. Para ele, todo o sintoma é, na verdade, um alerta da nossa alma para a nossa carência essencial. Assim, compreender o processo, como este sintoma surgiu e como ele se desenvolveu, leva à conquista do nosso autoconhecimento, que afinal de contas
é o grande motivo pelo qual todos nós estamos aqui. Para quem quer entender um pouquinho mais como eu entendo esse processo de origem das doenças, eu tenho um vídeo bem completo falando sobre isso, explicando como as doenças surgem em nosso campo de energia até se manifestarem em nosso plano físico. Eu não vou rever todo esse conteúdo aqui, porque ele é bastante complexo. Mas se você ficou curioso para conhecer, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo para que você possa assistir. Mas lembra, ao final, volta aqui e termina de assistir o nosso vídeo, ok? Tá gostando do que tá ouvindo? Achou que fez algum sentido para você? Você conseguiu entender como eu compreendo esse processo de saúde e doença? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo até agora, não esquece de dar o seu curtir aqui embaixo. No vídeo dessa semana, nós vamos explorar a linguagem oculta da sinusite. Entender como é que este sintoma se processa e o que é que ele tem a nos dizer. Nós falamos que a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, qual será o sentido da doença em nossas vidas? Você quer descobrir? Vamos comigo até o final. A mucosa olfativa, localizada no pavilhão nasal superior, é formada por mais ou menos 5 milhões de células olfativas. Essas células contêm cílios que são sensíveis, estimulados através do contato. Essas células funcionam como uma espécie de fechadura e a matéria olfativa como uma espécie de chave. Assim, para que a gente possa perceber o aroma de uma flor, de um café ou de um perfume, é preciso que algumas moléculas chaves dessas matérias encontrem a sua fechadura específica dentro do nosso nariz. Lá, então, o aroma dessas substâncias se revela. Enquanto a visão ocorre por meio de ondas eletromagnéticas e a audição requer ondas sonoras materiais, o olfato exige o contato físico direto entre as nossas células olfativas e as moléculas do café, do perfume, da flor, ou seja, de uma determinada matéria. Essa informação por si já nos revela pistas sobre a função dos sintomas que afetam a região do nosso nariz. Ou seja, eles falam para nós sobre os nossos contatos. Em miúdos, os nossos relacionamentos. Quando nós dizemos que não queremos mais ver alguém na nossa frente, isso nos fala sobre um distanciamento que existe nessa relação. Mas existe uma aversão profunda quando dizemos que não podemos sequer sentir o cheiro de uma determinada pessoa. Quando não suportamos mais o cheiro de alguém, isso quer dizer que essa pessoa não é boa para nós. O oposto também é verdadeiro. Quando apreciamos o cheiro de alguém, isso diz muito sobre a intimidade que há nesse relacionamento. É uma atração muito mais profunda do que simplesmente achar alguém bonito. A inflamação dos seios da face, ou sinusite, revela que essa pessoa está cheia até o nariz em relação a algo ou alguém na vida dela que considera desagradável, mas que ela precisa conviver, cuja convivência gera conflito. Como essa pessoa não encontra uma forma de expressar ou de resolver esse seu descontentamento frente à situação ou a esse relacionamento, as cavidades nasais e os seios faciais se enchem e se inflamam, como que materializando ou explicitando a sensação de paralisia que esta pessoa sente diante do conflito. Quem se acostuma a não resolver as suas situações, os seus perrengues, a não solucionar os seus conflitos, acaba por se tornar aquela pessoa que se adapta à forma latente da sinusite,
vivendo com os seus narizes ao menos um pouco constipados, o que significa que essa pessoa vive diariamente como se estivesse se sentindo insultada. A sua fala anasalada, ou seja, aquela fala meio fanha, sugere que essa pessoa se acostumou a não respirar ar suficiente porque ela sente que o ar dos ambientes que frequenta cheira mal. Como resultado, essas pessoas acabam tendo que conviver com a perda do bom faro em outras áreas, como na sua intuição e também a sua compreensão de mundo. Lembrando que bem próximo ao nosso nariz, aqui na região entre as nossas sobrancelhas, nós temos o sexto chakra, o chakra frontal, que é um chakra que nos revela a nossa conexão com a intuição e também com as funções mentais superiores. Um dos maiores efeitos da sinusite é uma sensação de peso na cabeça, que dificulta a fluidez do nosso pensamento e revela, na verdade, o peso extra que essa pessoa carrega, em função de não solucionar, de não resolver os seus conflitos, seja internos ou externos. A sua tarefa, então, diante da sinusite, é se tornar consciente deste bloqueio e recuperar a leveza perdida em relação à vida. O fato de a pessoa que sofre com a sinusite fungar com certa frequência para aliviar o congestionamento nasal, sugere uma tentativa de confronto e uma liberação da raiva reprimida. Como se essa pessoa estivesse dizendo para quem está ao redor dela: eu quero que você saiba que eu ainda estou aqui. Eu sinto e compreendo o que está acontecendo entre nós. Então eu vou deixar aqui algumas perguntas que foram retiradas do livro que eu mencionei lá no início do vídeo para ajudar você que sofre com a sinusite a entender esse processo, a clarear, a trazer lá do seu inconsciente o porquê que este sintoma está aí operando na sua vida. As perguntas que são propostas pelo autor são as seguintes: em minha vida, há algum conflito que só aumenta com o tempo? Há algum compromisso que eu tenha feito com algo ou alguém, mas que eu não cumpra internamente? Em que área ou áreas da minha vida eu reajo de forma ofendida com os outros? De que coisas ou pessoas na minha vida eu não posso e nem quero mais sentir o cheiro? Em que área da minha vida ou áreas eu sinto que eu não tenho espaço, que eu não tenho ar suficiente? Eu sinto que existe reciprocidade na minha relação com as outras pessoas? Em que lugares eu me sinto congestionado, bloqueado? A luz e o sol, eles desempenham um papel muito importante na busca pelo nosso conhecimento, liberando os bloqueios e também trazendo alívio para a sinusite. Então essa é uma dica para quem sofre bastante com o problema. Se expor à luz do sol, nos horários que a pessoa sentir que fica mais à vontade, ou quando é possível, né? Além disso, um jejum prolongado também ajuda a purificar um organismo cronicamente congestionado. Mudanças na alimentação, principalmente a retirada daqueles alimentos inflamatórios, ajudam bastante no problema. E aí, chegamos ao final do nosso vídeo. Você ficou comigo até o final? Bom, se ficou alguma dúvida em relação à sinusite, se há algo que você discorda em relação àquilo que eu falei, deixa pra gente aqui nos comentários. Se surgiu alguma ideia aí do que a gente pode tratar ao longo da nossa série, também comenta aqui embaixo. E para quem ficou até o final, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o seu curtir e se inscreve
se você já não fez isso lá no começo do vídeo. Bom, eu agradeço a companhia de vocês. Namastê!